Bom dia, galerinha. Bom dia. Terça-feira, dia de live. Quanto tempo que eu não volto, que eu não venho fazer live aqui, né? É o seguinte, hoje a gente vai... Semana passada e retrasada. Tem 2 semanas que eu não consigo fazer live. Aconteceu alguma coisa que eu não consegui vir fazer. E semana passada, na terça-feira, eu estava de cama por conta da minha garganta, estava muito ruim. Então eu não consegui fazer, né? Não trabalhei, nem nada, e tô sumida daqui. Então, voltaremos com as nossas lives. Espero que eu continue toda semana, né? Toda terça-feira fazendo direitinho. E aí hoje, eu queria falar com vocês sobre um assunto. Na verdade, eu já fiz até uma live, mais ou menos, sobre isso, né? Que é a questão do tratamento conservador que a gente faz, né? Se a gente coloca ou aparelho ou se coloca facetas, né? Se coloca as lentes de contato. Mas antes de eu explicar um caso que eu quero mostrar pra vocês que não é meu, deixa eu contextualizar vocês. Na semana passada, eu tava com um paciente aqui no consultório, né? Uma criança, e o pai dessa criança tava aqui com ela, né? E esse pai dessa criança conversando e tal, direto ele tá falando que quer marcar consulta, que quer consertar os dentes dele, mas que ele queria dar prioridade pra esposa, pro filho e tudo mais, e sempre colocando ele mais pra frente, né? Toda vez que ele vinha aqui, ele falava isso. Quando foi semana passada, ele chegou, óbvio, né? Ele nunca veio fazer consulta comigo, nunca examinei, não sei qual é a situação da boca dele e tudo mais. Mas aí ele começou a conversar comigo, né? Perguntando sobre como que faz. O caso dele é o seguinte, né? Que ele conseguiu me explicar. Ele tem um dente assim, ó, esse dente aqui lateral, que é pra dentro. Ele é bem pra dentro mesmo. O meu era desse jeito, né? Eu tinha um aqui, se eu não me engano, era desse lado. Era bem pra dentro aqui. Então, quando a gente tirava foto, quando a gente sorria, alguma coisa, fica parecendo que a gente tá banguelo, né? Que não tem o dente, porque o dente, ele tá lá pra dentro. E é o que incomoda muito ele, né? Aí ele, doutora, como é que faz pra gente poder botar esse dente pra frente? Eu não queria colocar aparelho. E um outro dentista, há muitos anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, falou com ele que o ideal era colocar o aparelho pra trazer esse dente e tal, mas eu não queria mexer com isso, não queria mexer com o aparelho, não tem a questão de faceta e tudo mais. Então, o que ele queria? Ele queria esse dente que tava lá atrás. Não é esse dente, mas só pra vocês entenderem. Ao invés de estar assim alinhado, esse outro dente tava cá atrás, assim, ó. E aí ficava parecendo que ele tava banguelo, que ele tava sem dente. O que ele tava querendo, me perguntando se podia fazer, se tinha como fazer alguma coisa, uma faceta e tudo mais, pra esse dente ficar aqui na frente, né? E aí foi o que eu falei com ele, olha, não tem jeito, não vai ficar bom. E além de não ficar bom, esteticamente não ficar bom, vai comprometer a saúde periodontal, vai comprometer a gengiva, vai comprometer um monte de coisas. Então, o ideal que se faça não é isso. O tratamento indicado mesmo é o aparelho. E aí até mostrei pra ele uma foto minha, né? Eu falei, olha, eu tinha um dente igual ao seu. Aí ele falou, mentira, porque ninguém acredita, né? Todo mundo acha que eu sempre tive os dentes certinhos assim. Deixa eu ver se eu consigo até achar essa foto. Porque essa foto aqui, eu sempre tenho no celular pra poder garantir que eu trabalho com provas, né, gente? Deixa eu mostrar. Eu vou achar a foto aqui pra mostrar pra vocês, peraí. E aí eu conversando com ele, olha, eu já tive um dente muito parecido com o seu. Ai, meu Deus do céu. Esta sou eu antes de colocar o aparelho. Isso aqui eu tinha 14 anos, eu acho. Então percebam que esse dente aqui, no caso, que era desse lado, né? Que tá espelhado aqui. Esse dente aqui era lá pra dentro, né? Então ficava parecendo que eu tava banguela. Até mostrei pra ele, pra poder provar e tudo mais. Que tem como consertar, e o que eu fiz foi colocar aparelhos. Indiara, mas eu não queria colocar aparelho, porque, nossa, pra colocar aparelho vai demorar demais, que não sei o que, enfim, tem a parte ruim, né, de estar com aparelho, de ser um tratamento longo e tudo mais, mas o tempo que a gente fica com o aparelho, o tempo do tratamento, vale a pena, pelo resultado que vai ter, e é um resultado conservador, né? Isso foi na sexta-feira eu explicando pra ele. Quando foi ontem, eu vi um caso no Instagram, que o caso não é meu, né, do Dr. João, que era exatamente o que ele queria fazer.
Então, olha só essa foto. Olha só isso aqui. Observem que os dois dentes desse paciente, né? Os dois dentes desse paciente aqui eram lá para trás. O dente não tinha problema nenhum, ele só tinha um problema de posição. Acontece que esse paciente, ele chegou em um determinado dentista e o dentista falou com ele, olha, vamos fazer faceta aqui, que a gente faz faceta e alinha seus dentes com faceta. Então, foi o que o cara fez. O dente estava lá atrás, ele meteu resina aí, saiu colocando, preenchendo resina, que é essa foto de cima, e colocando um dente meio que falso aqui na frente. Porque aí, na hora que ver de frente, ia parecer que tá tudo alinhado. Mas, gente, olha isso aqui. Essa foto aqui já foi do Dr. João, que tirou essas lentes de contato, essas facetas mal feitas, né? Para poder começar o tratamento ortodôntico. Então, o melhor mesmo que a gente faz para o paciente é indicar um tratamento ortodôntico, colocar o aparelho, porque vai ter um tratamento conservador. Deixa eu mostrar outras fotos de outros ângulos para vocês conseguirem entender melhor. Observem esta foto aqui. Isso aqui, no caso, como ele é um caso de Dr. João, ele colocou o antes e o depois, que é o antes de como chegou no consultório dele com as facetas. E o depois é depois que removeu as facetas. Duas coisas importantes vocês precisam observar. Essa foto de baixo, com os dentes tortos, é o caso inicial antes do paciente colocar as facetas. Então, ele chegou no consultório e queria deixar seus dentes alinhados. O dentista propôs um tratamento mais rápido, né? Que é colocar as facetas. Não, vamos colocar um monte de resina aqui que alinha todos os seus dentes, que foi como ficou essa parte de cima, né? E um outro ponto importante, e que eu considero como sorte para o paciente, né? Porque quando a gente coloca faceta, quando a gente coloca lente de contato, a gente precisa desgastar esse dente, né? Nem que seja muito pouquinho, não interessa, qualquer faceta, qualquer lente de contato que você fizer, você vai precisar desgastar esse dente para poder criar espaço para poder colocar o material. Quando você não desgasta, o que você faz é agredir a gengiva, como é o caso dele ali, que a gengiva estava toda agredida já. Então, quando você vai fazer, precisa desgastar para poder criar espaço. No caso desse paciente aqui, o dentista não desgastou. Simplesmente saiu acrescentando de forma aleatória ali para poder ficar alinhado. Então, querendo ou não, ainda que tenha sido um trabalho mal indicado, né, que o ideal seria o tratamento, de certa forma o paciente teve sorte porque conseguiu remover as facetas, né, sem ter desgastado o dente. Em outros casos, quando a gente faz faceta mesmo, se o paciente arrepender daquelas facetas ali, não tem como muito voltar para trás porque os dentes vão estar desgastados. Nesse caso, como não houve desgaste, teve como voltar atrás e fazer o tratamento, né? Então, olha só outras fotos para vocês entenderem um pouco mais também de como o dentista saiu removendo as facetas, né? Como não houve desgaste, então ele foi só removendo de forma conservadora, né? Para não poder desgastar os dentes de baixo. E essa foto de baixo foi a foto de depois, de como ficou. Então, removeu tudo. E aí, essa foto do paciente, ó, essa foto de baixo aqui, não tinha nem que ter passado pela parte de facetas, né? Tinha que ficar só naquela parte ali e já colocar o aparelho. Então, o que esse dentista fez? Esse Dr. João, né? Que é o responsável por essas fotos, que foi no Instagram dele que eu vi. Pegou o paciente, removeu todas essas facetas, né? Essas resinas que estavam aí. Vou voltar aquela foto lá pra vocês, que pra mim foi a que mais me chamou a atenção. E aí, que é justamente o que o meu paciente semana passada tava querendo fazer. Eu salvei até pra poder mostrar pra ele depois. Removeu tudo que tinha que remover, deixou o dente sadio ali, né? Removeu de forma bem cuidadosa pra não desgastar nem nada. E aí encaminhou pra colega dentista dele que faz a parte do aparelho. Gente, olha isto aqui agora. Olha como o paciente tá hoje. Ele tem os dentes alinhados agora, né? Só que de forma conservadora, sem ficar colocando nenhum material, sem ficar agredindo gengiva, sem ficar causando excesso ali de placa, porque aí futuramente também a chance de dar cárie, problema na gengiva é muito grande. E ele só alinhou os dentes de forma conservadora, que é a parte do aparelho. Então, colocar o aparelho, alinhar os dentes do aparelho com o aparelho, vai demorar mais? Vai demorar mais. Mas o resultado e o benefício que vai trazer para o paciente
é muito melhor do que sair colocando aquele tanto de coisa lá só porque é mais rápido, porque em 2 horas resolve, mas a longo prazo vai te dar problema, né? Então, uma última foto que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é de como o paciente chegou no consultório, né? No consultório, no caso do Dr. João, cheio de resinas, e vocês percebem que essas resinas estão bem mal feitas, que tá colocada de qualquer jeito, né? Aí na foto do meio foi depois que removeu todo esse excesso de resina ali, deixando os dentes naturais à mostra, e aí depois, quando colocou o aparelho e alinhou todos os dentes, né? Até onde eu sei, o caso está sendo finalizado, tá? O paciente está com o aparelho ainda, mas vocês já conseguem perceber a diferença que dá, né, com o aparelho. Então, é o que eu sempre falo aqui para vocês e para os pacientes. Todas as vezes que vocês tiverem um problema de posição de dente e que tem a indicação de aparelho, optem sempre pelo aparelho primeiro, para depois pela parte estética. Então, antes de você pensar em diário, eu morro de vontade de colocar lente de contato. Acabou de sair uma paciente minha aqui, que a gente estava conversando sobre isso também. Ela, eu queria fazer clareamento, eu queria colocar lente de contato, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Antes de você pensar nisso, pensa primeiro se com um aparelho e uma gengivoplastia também, que é o assunto da Ultralife que eu já falei, se isso já não resolveria o seu problema. Porque nesse caso aqui, o paciente ele queria alinhar os dentes. Então, se ele só queria alinhar, é o aparelho que é o tratamento mais indicado, que é o tratamento mais conservador. Demora mais, mas é o tratamento mais indicado para ele. É o tratamento que vai dar mais resultado e mais benefícios para eles a longo prazo, né? Diferente da faceta. Agora, depois que você colocou o aparelho, fez uma gengivoplastia e ainda assim a cor dos dentes, o tamanho dos dentes está te incomodando, aí sim você pode pensar em fazer uma faceta, em fazer uma lente de contato e, claro, com um profissional que saiba fazer o procedimento. Porque não é simplesmente sair colocando massinha lá e beleza, tá pronto, não. Tem toda a questão funcional, tem toda a questão de mordida do paciente, né? Pra ele não morder errado e não causar problemas futuramente, tá? Então era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, tá? Ou qualquer dia eu posso entrar aí ao vivo também, tá bom? Beijo, obrigada e até semana que vem.